Hoje a gente tem do outro lado da linha a Júlia Stangioni. Júlia, você nos ouve? Bom dia, Priscila Silvério. Bom dia, Melissa Araújo. Tudo bem com vocês? Bom dia, Julie. Bem, e você? Tudo em ordem, trazendo boas notícias. Que bom. Uau, Isso é importante nesse momento de pandemia. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. O Brasil vai participar dos testes de vacina contra a Covid-19 da Universidade de Oxford, lá do Reino Unido. Por um lado, óbvio, é uma boa notícia, mostra que a comunidade científica do Brasil, que a gente sempre fala aqui, né, meninas, no Jornal da Rede Alesp, também nos programas que a gente vem gravando aqui na Rede Alesp, o Conexão Legislativa, o Alesp Conecta, a gente sempre tem conversado com representantes dessa comunidade científica brasileira que tem se debruçado demais em ajudar com relação a pesquisas contra a Covid-19. Pois é, ontem a Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, divulgou que ela vai tomar frente aqui em São Paulo desses testes que serão feitas com 2.000 pessoas no Brasil. Serão 1.000 pessoas no estado de São Paulo que a Unifesp vai selecionar, majoritariamente pessoas que estejam na linha de frente do combate à Covid-19, que tenham sido expostas ao vírus, mas que ainda não tenham sido contaminadas com a Covid-19. É importante dizer isso. A reitora da Unifesp, a Soraya Ismaili, disse que os voluntários terão entre 18 e 55 anos e, claro, não podem ter contraído o vírus, porque precisa-se ter uma resposta, é isso que significa o teste, né? Então, pessoas que ainda não tinham sido contaminadas, para que tenha essa gama de pessoas. As outras 1.000 pessoas serão pessoas do Rio de Janeiro. Provavelmente será a Fiocruz que vai selecionar essas pessoas. Ainda não está oficializado qual é o centro responsável lá no Rio de Janeiro para esses testes, nessas 1.000 pessoas no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo a gente sabe que a Unifesp vai tomar essa linha de frente, já tomou essa linha de frente na seleção desses 1.000 voluntários. O que isso significa? Significa que a vacina que está sendo desenvolvida lá na Universidade de Oxford já tem ali algumas porcentagens de dar certo. Isso é importante para a gente, não é, meninas? E não só é importante, Júlia, como é um alívio, né? É importante até destacar aí que, assim, uma vacina tem muitas fases a ser passadas, superadas para chegar até a gente. Isso não significa, a gente tem certeza que vai dar tudo certo, vai ser positivo essa fase, mas ainda tem outras para ser superadas até chegar no consumidor. Aí. Então, a primeira, eu estava vendo de manhã, acho que a primeira com animais foi um sucesso, a segunda com a amostragem de 1.000 pessoas foi um sucesso, a terceira com a amostragem de 3.000 pessoas foi um sucesso e agora eles partiram para uma amostragem maior, tanto na Inglaterra quanto aqui no Brasil. Como o Brasil é um epicentro da América Latina, mas eu fico pensando, Julie, se não tem também a ver com o nosso clima, né? Experimentar a vacina em climas diferentes para entender se ela, de fato, vai ser adequada para o mundo inteiro, né? Isso mesmo, Mel. Tem essas duas vertentes, né, que você acabou de falar aí. Primeiro, o Brasil, ele está ali entre os 3, 4 países que mais têm casos desenvolvidos de Covid. Então, já é um recorte importante para os pesquisadores. Depois, o clima do Brasil, que é totalmente diferente do clima europeu. Também é uma questão a mais para os pesquisadores entenderem se nos países tropicais a vacina que é desenvolvida na Europa, que tem um outro tipo de clima, vai poder funcionar. Então, o Brasil acaba tendo um lado bom e um lado ruim. Ruim porque está ali num dos epicentros do mundo de ter mais números de casos da Covid. Por outro lado, tem essa questão climática que pode ajudar os cientistas nesse momento de Oxford, lá no Reino Unido, de entender quais as variações ali do vírus e do quanto se tem de resposta para essa vacina nesses climas. E aí, eu reafirmo e recoloco
coloco aqui a importância da nossa comunidade científica, porque, assim, poderiam ter escolhido outro país tropical, não o Brasil. Mas essa interlocução dos cientistas nos bastidores, a conversa dos pesquisadores em Oxford com os pesquisadores aqui brasileiros foi de suma importância para que o Brasil fizesse efetivamente parte desse momento histórico. Eu digo momento histórico, Priscila e Melissa, porque independentemente do lado ruim, que é toda essa pandemia, algum legado tem que ficar para o Brasil e que seja esse legado da ciência ser vista em primeiro plano também, né? Que é muito importante. Amanhã, justamente, eu vou gravar um Alesp Conecta com o Dr. Ricardo Sobier, que é da Unifesp, ele é professor da Unifesp, e vai falar um pouquinho mais para a gente desse momento histórico aqui em São Paulo, meninas. Sim, Júlia, você fez uma observação extremamente perfeita, que é sobre a questão dos nossos cientistas, dos nossos médicos e cientistas, do esforço. A gente sabe, a gente tem conversado com... Você falou que amanhã vai conversar com um médico da Unifesp, um cientista da Unifesp. A gente sabe que a gente não perde para ninguém no mundo inteiro, nenhuma outra escola de cientistas, digamos assim, deixa o Brasil para trás. A gente tem profissionais extremamente capacitados e empenhados desde o primeiro momento nas vacinas. Lembrando que a gente tem ainda outras frentes de vacinas aqui do Brasil mesmo, que estão em andamento. Então, tudo isso é muito importante a gente dizer e reconhecer o esforço desses profissionais que estão trabalhando ali dia e noite, desde de que surgiu a pandemia até então, para que a gente consiga sair disso o mais breve possível. Então, tudo isso a gente, como você falou, tem que ter um legado. Eu acho que o legado é essa da valorização do que a gente tem de melhor, que são esses profissionais fantásticos. E, Julie, interessante a questão do isolamento social, né? As pessoas que conseguiram fazer esse isolamento não se contaminaram nesse primeiro momento em que há um colapso, em que a saúde pública acaba ficando sobrecarregada, com muitos casos. Não se sabia direito ainda quais as diretrizes, medicamentos, não se tinha vacina, né? Ainda não se tem por completo, mas não se tinha nem a esperança dela, né? Muitas pessoas ali acabaram perdendo a vida. Então, o isolamento social faz com que a contaminação de outras pessoas, ou ela aconteça daqui muitos dias ou meses ainda, ou nem chegue a acontecer por conta da vacina. Inclusive, desculpa, Pri, te interromper, muita gente questiona, mas foi dito, o governo falou que o epicentro seria em maio, agora vai ser em junho, depois vai ser em julho. E as pessoas não entendem que esse momento de epicentro foi mudando em função do isolamento. Então, conforme a resposta do isolamento, precisou mudar essa perspectiva de epicentro, porque, na verdade, o que é o epicentro de uma pandemia? É o momento em que você tem uma forte taxa de contágio. Então, é isso. E aí as pessoas têm que ter esse entendimento que não é que o governo está jogando, não é. As pessoas estão lidando com estatísticas. Você pode ver que, se você olhar os números que foram anunciados logo no começo, não houve erro. Todas as perspectivas foram muito corretas. Todo o andamento foi muito... O passo a passo foi muito desenhado desde o começo. É isso mesmo, meninas. A gente está falando sempre aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo os especialistas, sempre, dizendo dessa importância do distanciamento social, desse isolamento, de você se proteger e proteger o outro, justamente para tentar estancar a rapidez com que o vírus ele vai se proliferar naquela região, naquela cidade. E também, aproveitando esse gancho que vocês falaram do distanciamento social, por que os cientistas lá de Oxford saíram dos testes do Reino Unido? Porque o Reino Unido ele teve uma desaceleração no contágio.
E isso, nessa hora, é meio dúbio, mas nessa hora não ajuda na comprovação efetiva da vacina, porque precisa ir a locais aonde se tem uma taxa de contaminação mais elevada. Por isso que eles estão descentralizando ali do Reino Unido, que já está em outro momento da pandemia, indo para países como o Brasil, que está nesse momento quase chegando no seu pico. Por um lado ruim, por um lado bom, mas o importante é que a gente está vendo a comunidade científica brasileira e internacional trabalhando em prol da vacina, não é, Priscila, Melissa? Exatamente. Júlia, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje. Guarda um cafezinho pra gente, que daqui a pouco a gente toma uns cafezinhos contigo. Muito obrigada, viu? Pode deixar, Priscila, Melissa, bom jornal para vocês. Depois tem café. Tchau. Que delícia. Bom dia para você, Julie. Julie Stanzioni trazendo então para nós informações atualizadas, informações boas, felizes, para que realmente a gente enfrente tudo isso mais com esperança. Um fôlego.